A Polícia Federal prendeu agora de manhã em São Paulo o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci. A polícia já vinha rastreando as operações financeiras do ex-ministro, que é suspeito de agir para dar vantagens ao grupo Odebrecht em contratos públicos. Além dessa prisão, os policiais cumprem mandados em 6 estados e no Distrito Federal. Essa é a 35ª fase da Operação Lava Jato, que está sendo chamada de Omertá, que é o código de silêncio da máfia italiana. Vamos começar então o Bom Dia Brasil, indo direto ao vivo para Curitiba, com as informações da Karine Garcia. Bom dia, Karine. Olá, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Olha, de acordo com as investigações, o ex-ministro Antônio Palocci era a ponte entre o governo federal e a construtora Odebrecht. Ele teria interferido em contratos da Petrobras para a compra de 21 navios-sonda, além de ter liberado linhas de crédito no BNDES para obras da Odebrecht na África. Além disso, o ex-ministro teria ainda trabalhado para aprovar um projeto de lei em 2009 que traria benefícios fiscais à empresa. A prisão dele é temporária, ou seja, tem prazo inicial de 5 dias. Antônio Palocci foi o primeiro ministro da Fazenda do governo Lula e depois foi nomeado ministro da Casa Civil da ex-presidente Dilma Rousseff. Outras 2 pessoas também foram presas temporariamente em São Paulo. Além disso, nessa 35ª fase da Operação Lava Jato, a polícia cumpre 27 mandados de busca e apreensão e 15 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Distrito Federal. A polícia investiga os crimes de corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Essa 35ª fase da Operação Lava Jato, como vocês disseram, é chamada de Omertá, que era o nome usado pela construtora Odebrecht para se referir ao ex-ministro Antônio Palocci, lembrando que esse também era o código de silêncio da máfia italiana. Ana e Chico. Obrigada, Karine, pelas suas informações. Estamos ao vivo também em São Paulo, onde foi preso o ex-ministro Antônio Palocci. O repórter Felipe Guedes está na porta da Polícia Federal e tem outras informações sobre essa nova fase da Operação Lava Jato. Felipe, bom dia. Oi, Ana, bom dia. Pois é, essa fase acontece em 6 estados e no Distrito Federal, né? Só que os 3 mandados de prisão temporária dessa 35ª fase da Operação Lava Jato são para ser cumpridos aqui na capital paulista. Um deles, inclusive, já foi cumprido, como a gente viu aí. O ex-ministro Antônio Palocci foi preso, deve ser trazido aqui para a sede da Polícia Federal, que fica na zona oeste de São Paulo, a qualquer momento. Inclusive, tem uma diferença nessa fase da Operação Lava Jato, que esse pedido de prisão contra o ex-ministro foi feito pela Polícia Federal e acatado pela Justiça. Normalmente, esses pedidos são feitos pelo Ministério Público Federal, né? Dessa vez, então, foi feito pela Polícia Federal. A gente continua acompanhando a movimentação aqui na sede da Polícia Federal, que começou bem cedo. A gente, inclusive, gravou algumas imagens para mostrar para vocês. Os policiais começaram a sair daqui, as várias equipes, são mais de 20 equipes que saíram aqui da sede antes do dia clarear, por volta das 5 da manhã, e estão nas ruas aqui da capital paulista, cumprindo vários mandados, além dos mandados de prisão, mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva, quando a pessoa é trazida até a sede da polícia para prestar depoimentos. Então, a gente continua acompanhando essa movimentação aqui e volta com outras notícias a qualquer momento. Ana e Chico. Ah, bom, estamos de olho aí em São Paulo, Felipe. O nome Omertá, né, no dialeto siciliano, também napolitano, né, é uma palavra usada, vem de humildade, mas é usada para falar desse código de silêncio da máfia. E seria uma referência ao Odebrecht, que resistiu em contar as suas operações no depoimento de delação premiada da Polícia Federal. Mas vamos agora falar sobre essa nova fase, a 35ª Omertá da Operação Lava Jato, que prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. Vamos a Brasília falar com a Letícia de Oliveira, que tem mais informações lá da Polícia Federal. Letícia, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. As investigações apontam que Antônio Palocci teria agido diretamente para beneficiar o grupo Odebrecht. As investigações citam uma negociação para aprovação de uma medida provisória no Congresso que teria trazido vários benefícios à empresa. Essa medida provisória foi aprovada em 2009, virou lei. Essa lei está em vigor e, entre outros benefícios, traz aí uma simplificação da cobrança de tributos que está válida até 2018. O ministro teria atuado também para o aumento de uma linha de crédito no BNDES para investimentos na África.
onde a Odebrecht tem projetos e há indícios também de uma interferência num processo de licitação da Petrobras para a compra de 21 navios-sonda para a exploração de petróleo na camada pré-sal. Segundo as investigações, o próprio Palocci e outras pessoas do grupo político dele teriam recebido propina em função disso. Ele foi ministro da Fazenda, Palocci, no governo Lula, ministro da Casa Civil no governo Dilma, e as primeiras suspeitas envolvendo o nome dele na Lava Jato surgiram a partir da delação premiada de Paulo Roberto Costa, que foi diretor de abastecimento da Petrobras. Na Odebrecht, os investigadores descobriram, aí como a Miriam citou, um departamento específico que fazia o pagamento de propina. Nesse setor, Palocci era identificado como italiano, com esse codinome, e esse setor era o que fazia o pagamento dessas vantagens indevidas. Há buscas na casa do ex-ministro Palocci, também no escritório dele. Ele foi preso em São Paulo. Há ainda mandados de prisão contra outras 2 pessoas, mandados de condução coercitiva contra outras 15 pessoas que estão sendo levadas para depor e 27 mandados de busca e apreensão cumpridos aqui no Distrito Federal e mais 6 estados. Chico, Ana. Obrigada, Letícia, pelos últimos detalhes aí dessa 35ª fase da Operação Lava Jato, que ainda está nas ruas e que já prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. Estamos de volta para falar da nova fase da Operação Lava Jato, a 35ª, que prendeu agora de manhã em São Paulo o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci. E é para São Paulo que nós vamos falar com Felipe Guedes. Que novidades temos aí, Felipe? Oi, Chico, olha só, os 3 mandados de prisão dessa fase da Operação Lava Jato já foram cumpridos. Os 3 eram para ser cumpridos aqui na capital paulista. Além do ex-ministro Antônio Palocci, foram presos o ex-secretário da Casa Civil, Juscelino Antônio Dourado e Branislau Contic. Portanto, os 3 mandados de prisão temporária dessa fase da Operação Lava Jato já foram cumpridos. São 45 ordens judiciais para serem cumpridas em vários estados, 6 estados e no Distrito Federal, nessa 35ª fase da Operação Lava Jato, que foi deflagrada hoje. Ela apura, o ex-ministro Antônio Palocci, que foi preso hoje cedo aqui em São Paulo. A Polícia Federal apura a relação dele com o grupo Odebrecht. Segundo as investigações, ele teria tentado favorecer o grupo Odebrecht em várias contratações com o Poder Executivo, na época em que ele era ministro da Fazenda e ministro da Casa Civil. E também ele teria tentado a aprovação de uma medida provisória para aumentar a linha de crédito do BNDES para um país africano. Uma outra investigação diz que o ex-ministro teria tentado interferir na licitação da Petrobras para a compra de navios-sonda para a exploração do pré-sal. Portanto, o ex-ministro Antônio Palocci foi preso aqui em São Paulo. Ele deve ser trazido para a sede da Polícia Federal aqui na capital paulista e depois ser levado para Curitiba, que é onde fica o núcleo de investigação da Operação Lava Jato. Os outros 2 presos também devem ser trazidos para cá. Agora há pouco, algumas equipes já voltaram. Essas equipes saíram daqui do prédio por volta das 5 da manhã e elas voltaram basicamente com documentos, porque só aqui na capital paulista, além desses 3 mandados de prisão, outros 13 de busca e apreensão devem ser cumpridos e 5 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é trazida até a sede policial, o distrito policial, para ser ouvido. Portanto, os 3 mandados de prisão dessa fase da Operação Lava Jato já foram cumpridos. Chico e Ana Paula. Mas é isso, Felipe. Obrigada. A Lava Jato segue nas ruas agora de manhã. É só lembrando que a prisão temporária é decretada por 5 dias, renováveis por mais 5. Pode depois ser transformada em prisão provisória. Mas, por enquanto, é prisão temporária, são 5 dias, deve ir para Curitiba, depois renováveis por mais 5. Vamos aguardar, a gente vai tendo outras informações que você sabe ao longo dessa edição do Bom Dia Brasil. Estamos de volta com outras informações sobre a nova fase da Operação Lava Jato, que prendeu agora de manhã o ex-ministro Antônio Palocci. Vamos mais uma vez até Brasília com a repórter Letícia de Oliveira. Letícia. Ana, além do ex-ministro, o ex-chefe de gabinete dele, Juscelino Dourado, e o ex-assessor de Palocci na Casa Civil, Branislau Contic, também foram presos em São Paulo. As investigações dizem que há indícios de que Palocci teria atuado diretamente para beneficiar o grupo Odebrecht em contratações com o governo. As investigações apontam para uma negociação para aprovar uma MP que traz vários benefícios fiscais. Essa MP foi aprovada, uma medida provisória, foi aprovada em 2009, virou lei. Essa lei está em vigor e traz, entre outros benefícios, uma simplificação de cobranças de tributos que
está válida até 2018, válida para incorporadoras de imóveis. Há também indícios de que o ministro teria atuado para ampliar uma linha de crédito do BNDES em projetos, investimentos na África, onde a Odebrecht tem projetos. Há também indícios de interferência numa licitação da Petrobras para a contratação de 21 navios sonda. As primeiras suspeitas envolvendo o nome de Antônio Palocci na Lava Jato surgiram a partir da delação premiada do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. E agora os investigadores descobriram dentro da Odebrecht um grupo especializado para pagar propina a agentes políticos. Ana, Chico. Obrigado, Letícia, que falou de Brasília, Distrito Federal. Além do Distrito Federal, são 6 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, alvos da Operação Lava Jato. Agora de manhã a gente vai voltar a esse assunto. Estamos de volta trazendo ao vivo para você as informações dessa 35ª fase da Operação Lava Jato, que acontece agora de manhã e que prendeu o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci. Outras 2 pessoas ligadas a Palocci também foram presas em São Paulo. Então vamos voltar para lá com as informações, mais uma vez, do Felipe Guedes. Felipe. Oi, Ana, esses 3 presos temporários devem ser trazidos aqui para a sede da Polícia Federal na capital paulista. São eles Juscelino Dourado, ex-chefe de gabinete de Palocci, Branislau Contic, era assessor do Palocci na época em que ele era ministro da Casa Civil, e o ex-ministro, portanto, Antônio Palocci. Todos eles devem ser trazidos para cá e depois devem ser levados para Curitiba, onde fica o núcleo de investigação da Operação Lava Jato. Essa é a 35ª fase da Operação Lava Jato. Ela foi batizada de Omertá, em referência ao código da máfia italiana, código de silêncio, principalmente porque Palocci era conhecido dentro da Odebrecht pelo codinome de italiano. Então ele é investigado nessa fase da Operação Lava Jato justamente por ter trabalhado na época em que era ministro da Casa Civil e da Fazenda para ajudar a algumas vantagens à construtora Odebrecht. Ele teria interferido em licitação da Petrobras na compra de navios sonda e também teria tentado a aprovação de uma medida provisória para aumentar os créditos do BNDES para uma obra da Odebrecht na África. Agora há pouco, algumas equipes da Polícia Federal que saíram hoje aqui da sede bem cedo, antes do dia clarear, voltaram para a sede aqui da PF em São Paulo com malotes, até porque 13 mandados de busca e apreensão devem ser cumpridos aqui na capital paulista, além de 6 mandados de condução coercitiva, que é quando a pessoa é trazida até a sede policial para prestar esclarecimentos. Ana e Chico. Muito obrigado, Felipe. Daqui a pouco a gente volta com outras informações aí de São Paulo. Agora, Antônio Palocci sempre foi visto como um homem forte de Lula. Foi responsável pela transição do governo Fernando Henrique para o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Palocci assumiu em 2003 o Ministério da Fazenda e conquistou logo a confiança do mercado financeiro por defender uma política de respeito às metas de inflação, ao câmbio flutuante e às metas de superávit fiscal. Palocci saiu do governo Lula por não explicar suspeitas sobre uma casa alugada em Brasília e por quebrar o sigilo bancário de um caseiro, que ficou famoso, Francenildo. Mas voltou como ministro da Casa Civil em 2011, no governo de Dilma Rousseff, substituindo a ex-ministra Erenice Guerra, que pediu demissão por causa de denúncias de tráfico de influência. Em junho de 2011, Palocci deixou o ministério depois de uma série de denúncias. Comprou um apartamento de 6 milhões de reais praticamente à vista. O patrimônio pessoal dele cresceu rapidamente, quase 20%, e a empresa de consultoria dele recebeu, de 2008 a 2011, 24 milhões de reais. Na Lava Jato, a Polícia Federal abriu inquérito para apurar a participação de Palocci no escândalo do Petrolão. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, afirmou que em 2010 o doleiro Alberto Youssef intermediou, em nome de Palocci, propina de 2 milhões de reais para a campanha de Dilma Rousseff. Estamos de volta com as últimas informações sobre a prisão, agora de manhã, a 35ª fase da Operação Lava Jato, do ex-ministro da Fazenda e Casa Civil, Antônio Palocci. Foi preso em São Paulo, vai ser levado para Curitiba ainda hoje. Vamos falar em Brasília com Marcelo Cosme. Que informações você tem aí, Marcelo?
Chico, além de Antônio Palocci, são alvos desta operação de hoje, uma prisão temporária de 5 dias, também integrantes ali do governo que eram ligados a ele, como Branislau Contic, que é ex-assessor da Casa Civil, e Juscelino Dourado, ex-chefe de gabinete de Antônio Palocci. O que pesa contra Antônio Palocci nessa 35ª fase da Operação Lava Jato? O pedido de prisão partiu da própria Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, Antônio Palocci teria intermediado, atuado para beneficiar a Odebrecht. Primeiramente, lá em 2009, tentando aprovar uma medida provisória que teria aí beneficiado imensamente benefícios fiscais à Odebrecht, depois com atuação para aumentar as linhas de financiamento do BNDES para um país da África, onde a Odebrecht tem uma forte presença e assim pegaria essas obras, e por último teria também interferido em processos licitatórios da Petrobras para beneficiar a Petrobras em 21 contratos de navio sonda. A gente acaba de receber a informação que Antônio Palocci foi preso no apartamento dele no bairro dos Jardins, isso em São Paulo. Todos os presos da operação de hoje vão ser levados para a Superintendência da Polícia Federal lá em São Paulo e depois para Curitiba. Essa prisão temporária, tradicionalmente o juiz Sérgio Moro já dá um prazo de 5 dias. Pode ser prorrogada ou transformada até mesmo em uma prisão preventiva, mas isso depende do que foi recolhido essa manhã do trabalho da Polícia Federal nos próximos dias para depois uma decisão da Justiça. Então, só reafirmando, Chico e Ana Paula, além de Antônio Palocci, foram presos também Branislau Contic, ex-assessor da Casa Civil, e Juscelino Dourado, ex-chefe de gabinete de Antônio Palocci, na 35ª fase da Operação Lava Jato. Chico e Ana Paula. Obrigada, Marcelo, pelas informações. Já há alguns anos a gente acompanhando o desenrolar da Lava Jato. E além dessas prisões que o Marcelo citou, há também os mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos agora de manhã, dentro dessa nova fase da Operação Lava Jato. E um deles é em Ribeirão Preto, onde a família Palocci tem casa. A gente está ao vivo por lá também com o repórter Guilherme Leone, que tem as informações. Bom dia, Guilherme. Oi, Ana Paula, Chico, bom dia a todos. Policiais federais foram até a casa da família de Antônio Palocci aqui em Ribeirão Preto. Não encontraram ninguém da família, apenas o piscineiro. Os policiais recolheram alguns documentos que vão ser levados para a sede da Polícia Federal em Curitiba. Nós estamos aqui em frente à sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto. Tudo tranquilo, tudo normal. Só lembrando que Antônio Palocci foi vereador em Ribeirão Preto e também prefeito em 1992. Ana Paula, Chico. Obrigado, Guilherme, que falou de Ribeirão Preto.